Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero saudar as pessoas que porventura estejam ao alcance da nossa voz, porque às vezes nós nos reunimos num lugar separado para louvor e adoração do nome do Senhor, para a pregação da palavra. E muitas vezes a gente fica naquela expectativa de que pessoas venham para o culto, para a reunião, para este lugar que foi separado para louvor e adoração, para a pregação da palavra, um lugar onde nós, seres humanos, possamos encontrar refúgio. E quando a gente chega e a gente não vê tantas pessoas, tantos convidados, e nós temos aquela sensação de que estamos falando ao vento, mas na verdade nós não estamos falando ao vento. Na verdade, pessoas estão de alguma forma ouvindo os louvores, ouvindo a palavra pregada. Só para título de exemplo, nós estávamos numa determinada casa fazendo um evento de música, e quando a gente tem um evento musical, a gente também canta, a gente também prega a palavra. E aí, no outro dia, quando nós fomos pegar os instrumentos, a aparelhagem, o dono da casa, que também é um servo do Senhor, ele disse, um vizinho nosso, disse que não consegue dormir, tem dificuldade. E nessa noite ele ouviu os louvores, ele ficou ouvindo, e naquela noite ele dormiu em paz, porque aqueles louvores foram tão maravilhosos, tão bonitos, tão tocantes aos seus ouvidos, que isso trouxe para ele um sono uma noite, um sono acalentador. E por isso nós não temos essa ilusão de que não estão ouvindo, não, de que talvez nós estejamos vindo aqui. O propósito é de nós orarmos, de nós louvarmos, adorarmos, cultuarmos ao Senhor nosso Deus pela salvação que chegou até nós. Mas, para além disso, nós queremos ter instrumentos de Deus, queremos ser pessoas que foram resgatadas por Jesus, que foram perdoadas, que receberam a salvação de Jesus, e que através de nós, através da nossa vida, porque Jesus disse: ide e pregai a toda criatura. Então, para além de nós termos a presença de Deus, para além de nós recebermos o Senhor, como adorar o Senhor com gratidão, aguardando a vinda do Senhor e cremos pela palavra, ou pelo arrebatamento, ou até mesmo pela sair desse mundo por meio da morte, porque é uma certeza que todo ser humano tem, a única certeza da vida é a morte. Nós vamos sair desse plano, e aí cada um crê da sua forma como é que vai responder no outro plano, no outro lugar. Nós particularmente cremos na palavra de Deus, cremos na Bíblia Sagrada. Cremos que Deus enviou a Jesus Cristo, seu Filho, para a salvação de todo aquele que crer. Cremos que há um céu, e que quando daqui partimos, Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então nós queremos isso, e é isso que nós estamos passando aqui. Eu gostaria de ler, de comentar o Salmo de número 124. É um salmo que esses dias ele falou muito ao meu coração, e eu pude viver esses últimos dias, eu pude viver a experiência desse salmo, o salmo de número 124. Porque quando nós lemos a palavra, nós precisamos viver essa palavra. Não basta ler, nós temos que viver essa palavra, experimentar os efeitos, o significado dessa palavra que cremos.
até para aperfeiçoarmos nossa fé e até para nos sentirmos mais incentivados a pregar para o outro, para dizer, olha, a palavra é verdadeira, a palavra é real, a palavra acontece. E esses dias eu pude experimentar as verdades colocadas aqui pelo salmista no Salmo de 124, quando o salmista ele escreve esse salmo, cujo título é Só Deus pode livrar o seu povo, Salmo de Davi. O salmista começa dizendo assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista ele está celebrando os livramentos que só Deus pode conceder ao seu povo. E quem é o seu povo? A igreja de Deus. No capítulo 6, versículo 6 de Gálatas, o apóstolo revela isso, o apóstolo Paulo diz: ao Israel de Deus. Ele está se referindo à igreja. A igreja de Jesus hoje é o Israel de Deus. Para você que está nos ouvindo nesse momento, que talvez você não entenda o que quer dizer o Israel de Deus, Israel é a nação escolhida por Deus para se revelar ao mundo. É o povo escolhido por Deus para que através desse povo viesse Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que Ele enviou para a salvação de todo aquele que nele crer. Quando Jesus vem, a Bíblia diz que Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a igreja, hoje ela é o Israel de Deus. Através da igreja, a palavra de Deus continua sendo levada. Há mais de 2000 anos, o Evangelho é levado pela igreja. Então quem é o povo de Deus? Todo aquele que é Israel de Deus, que é a igreja de Deus. E como é que eu faço, você me perguntaria, para ser igreja, para ser o Israel de Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Ele é o caminho, ande em Jesus, com Jesus. Se Ele é verdade, creia nele como a verdade. Se Ele é a vida, venha viver com Cristo, por Cristo e para Cristo. E é dessa forma que você, assim como nós ouvimos a palavra da fé que pregamos, passará a ser a igreja de
Jesus, passará a ser o Israel de Deus. Então ele disse: se não for o Senhor que esteve conosco, ao nosso lado, ora, diga a Israel. Uma vez que você confessar a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você passará a ser Israel de Deus, passará a ser a igreja e, consequentemente, o Israel de Deus. E aí, quando você lê esse Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, agora diga a Israel, você vai poder se sentir e ter a certeza que você vai estar incluído nessa proteção, nesse livramento que só o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode dar ao ser humano nessa terra tão conturbada, nessa terra de guerra, nessa terra de ódio, nessa terra de rancor, nessa terra de sofrimento, nessa terra sem perspectiva. Nesse exato momento que estamos aqui pregando essa palavra, milhares de pessoas no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo estão sofrendo danos terríveis dessa sociedade caída, dessa humanidade caída, destruída pelo pecado, pelos vícios, por tudo que não presta, por tudo que destrói a natureza humana. Então, no momento em que nós temos Jesus, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que vamos ao Pai, nos tornamos igreja, nos tornamos Israel de Deus, e podemos contar, se não for o Senhor que esteve conosco, ao nosso lado, ora, diga Israel. Nessa noite eu comecei dizendo que eu experimentei esse salmo, que eu vivi esse salmo, passando por um momento terrível de minha vida, passando uma experiência terrível. Eu pude dizer: se não for o Senhor, ora, diga Josué. Se não for o Senhor que esteve ao meu lado, quando os homens se levantaram contra nós, quando a peleja se levantou na minha casa, na minha vida, na minha família, quando a peleja, as dores, as angústias, os flagelos se levantaram contra mim, então eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as dores dessa vida, as angústias, as agruras, as destruições, as ameaças que nos cercam, nos teriam engolido vivo, porque grande é a ira sobre esse mundo, sobre os seres humanos. Então as águas teriam transbordado sobre nós, escorrendo, teriam passado sobre a nossa alma. Quando a gente, nesse exato momento, está sendo engolido pelas águas, está sendo esmagado pelas fortes ondas, quando a gente nessa hora está sofrendo dores indizíveis, indefiníveis, dores que não dá para descrever e não sabe o que fazer, se pergunta: e agora o que é que eu faço? As águas dessa hora estão passando por sobre suas almas. O que seriam essas águas impetuosas? Perdas, danos, mortes, separações, destruição, coisas inimagináveis acontecendo na vida das pessoas. Essas águas simbolizam tudo de ruim que destrói os homens. Se não for o Senhor, bendito seja o Senhor que não nos deu por presas aos seus dentes. Quantas pessoas nesse momento estão sendo presas por dentes diabólicos, terríveis, dentes destruidores? Quantas gente estão sendo esmagadas, estão presas nos dentes dos remédios, dos vícios, da prostituição, da lascívia, da luxúria, da mentira, da corrupção, do engano. Mas o Senhor é aquele que pode te livrar, é aquele que livra a sua igreja, é aquele que livra o Israel de Deus, aquele que livra aquele que recebeu Jesus como seu Salvador e encontrou o caminho da sua salvação,
neste plano e no plano vindouro. O salmista diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, no aconchego do seu lar, passando pela rua, você quer escapar do laço do passarinheiro, você quer escapar da peste perniciosa, você quer ser livre dos laços que te prendem, que te destroem, que estão levando para a sepultura, você quer escapar. Então creia no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus que enviou o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, no Deus que consola, no Deus que guarda, no Deus que livra, no Deus que te promete a salvação eterna em Cristo Jesus. Você quer escapar? Você quer escapar das prisões, dos laços que te destroem a cada dia? Você vê sua vida esvaindo, se exaurindo, indo para sepulturas, sem paz, sem Deus, sem salvação. Venha para Jesus, seja o Israel de Deus, e aí você vai poder declarar: o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está buscando socorro? Você está buscando livramento? Venha ser o Israel de Deus. E como ser o Israel de Deus? Como ser o Israel de Deus? Recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para terminar, você vai poder dizer: o meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós vamos terminar aqui e vamos